direto da Gastroclínica Florianópolis, mais um programa Saber Viver, levando qualidade de vida e informação para você buscar e ter mais saúde no seu dia a dia. Muito bem, estou com o Dr. Hamilton Guimarães, ao qual sempre agradeço a oportunidade de estarmos juntos, levando esse projeto tão bacana, Projeto Saber Viver da Gastroclínica Florianópolis. E hoje abordaremos o tema doenças inflamatórias intestinais. Dr. Hamilton, como sempre, muito obrigado, muito prazer em estar contigo novamente. Vamos falar um pouquinho dessa doença que pouco até se conhece, a gente falou no plural, é um grupo de doenças, né, doutor? Sim, sim. Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade também de poder estar tendo uma conversa tão produtiva como a gente sempre tem, né, Marcelo? Doença inflamatória intestinal, que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje, rapidamente, né? É um assunto bastante amplo, mas a ideia é mostrar o essencial, né? E como tu bem disse, já é um grupo de doenças que causam inflamações no intestino, né? E isso é um problema que não é de muito conhecimento do público leigo, né? São doenças crônicas que não tem, a maior parte das vezes elas não têm cura, né? E elas acompanham por toda a vida o indivíduo, né? Os sintomas que às vezes podem confundir no início, porque confundem com outras coisas comuns, né? Mas basicamente são doenças que causam diarreia, geralmente uma diarreia que demora para melhorar e que ao longo do tempo costuma estar associada à presença de sangue também nas fezes, né? Ok. Isso é muito comum também numa infecção intestinal, né? E muitas vezes o indivíduo acha, foi alguma coisa que eu comi que não estava muito legal e acabou me dando uma diarreia. E pior, a doença inflamatória intestinal, esse grupo de doenças, muitas vezes também essa diarreia pode melhorar espontaneamente e momentaneamente, né? Só que isso é intermitente, o problema acaba recidivando, né? Essa parte que o Dr. Hamilton me explicou, que a gente bate um papo para gravar com vocês e trazer essas informações, eu achei muito interessante, doutor. Ela encobre uma falsa melhora. Eu comi alguma coisa, isso não me fez bem, tô 2 semanas com diarreia, tava sangrando, não foi nada, passou. Aí ele fica 2 meses bem, e isso vai para evoluindo tanto a parte da diarreia quanto ela vira recorrente e vai diminuindo o intervalo do passar bem, né? Dos períodos de bem-estar, né? Do período de bem-estar. Até que chega um momento que o indivíduo está com uma diarreia crônica há 6 meses, 5, 6, 10 vezes no banheiro por dia, com muito sangramento, pode desenvolver anemia, né? E outras complicações mais graves, porque essa doença, quando não tratada, ela vai evoluindo, né? Basicamente, na doença inflamatória intestinal, a gente nota o aparecimento de feridas na parede do intestino. Feridas essas que vão se somando, né? E muitas vezes elas podem cicatrizar, e essa cicatrização progressiva deixa sequelas no órgão, né? O intestino acaba sendo deformado por esse processo de ferida, cicatrização, nova ferida, nova cicatrização, e isso vai levar, em última instância, a problemas bem mais graves, né? Como eu conversei contigo também já anteriormente, o acúmulo de cicatrizes causadas a partir das feridas da doença inflamatória intestinal pode levar a zonas de estreitamento intestinal. E essas zonas de estreitamento podem evoluir para um quadro de obstrução. O alimento pode impactar nessa zona estreitada. Né? Ok. Seriam como aftas na parede do intestino. Exato. Essas aftas, como feridas, cicatrizam. Para o público leigo, vamos falar, sabe o queloide? Aquilo que na pele é uma cicatriz que fica mais altinha. Isso pode estar ocorrendo no intestino quando da doença inflamatória. Exato. E esse queloide começa a atrapalhar o fluxo natural do que deve ser passado ali e absorvido, entre outras coisas, né, doutor? Exato, porque a cicatriz produz uma deformidade, né? E se essas cicatrizes vão se somando, essa deformidade vai aumentando, né? E quanto maior for a dificuldade de trânsito dos alimentos que a gente acaba ingerindo por dentro do intestino, a gente vai ter sintoma também, né? Se tem uma zona de estreitamento, eu posso, como eu já disse, impactar um resíduo alimentar e a pessoa vai distender a barriga e vai começar a vomitar, né? Ou simplesmente ela pode ter tanta dificuldade de trânsito que sente dores após se alimentar. Não chega a obstruir, mas causa uma dor crônica, né? Através do estreitamento. Através da zona de estreitamento. Entendi. Perfeito, né? É perfeito. E muito importante também, por favor, a gente tentar entender por que isso acontece, né? Isso é uma coisa mais recente, né, Marcelo? Ok. Até poucos anos a gente não tinha nem ideia do que causava a doença inflamatória intestinal, né?
E hoje a gente tem uma ideia, né? O agente causador, né? Da onde veio. Eu acho muito interessante isso, porque você me explicou, não vamos perder o fio do agente causador, mas ela se confunde com várias doenças, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o doutor vai explicar sobre o agente causador. Começou a sangrar, 1, 2, 3 dias. Pessoal, procure seu gastro. Eu acho que é a melhor dica, certo, doutor? É um sinal de alerta. Pode não ser nada, pode ser um machucadinho no esfíncter. Ok, não tem problema algum. Me corrija se eu estiver enganado, doutor Hamilton, mas não custa nada. Poxa, prevenção, é para isso que nós estamos aqui. Saber Viver é um programa para falar de prevenção. Doutor, agente causador das doenças inflamatórias intestinais. Quando a gente fala da causa da doença, das doenças inflamatórias intestinais, até pouco tempo atrás a gente não tinha uma resposta para isso, né? Era um grupo de doenças desconhecidas e a gente tratava, mas sem o perfeito ou um amplo conhecimento da causa. A gente conhecia o efeito, né? A causa não. O resultado sim, mas a causa não muito. A gente ainda não tem o conhecimento pleno da situação, mas nos últimos anos a gente teve grandes avanços, né? E a gente sabe hoje que basicamente existem 2 problemas nos indivíduos portadores de doença inflamatória intestinal, né? De uma maneira bem resumida, o nosso intestino ele é revestido por uma mucosa. Esse revestimento, que a gente chama de mucosa, ele tem uma função bem interessante, né, Marcelo? Ele permite a passagem dos nutrientes que atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos que estão na parede intestinal, e com isso eles circulam pelo nosso organismo, né? Então essa membrana, ela é uma membrana seletiva, ela deixa passar o que interessa e ela retém na luz intestinal para ser eliminado posteriormente aquilo que não interessa. Né? Para formar o bolo fecal. O bolo fecal, exatamente. Okay. Então assim, existe uma lógica do que é interessante e do que não é interessante atravessar essa barreira, né? A gente sabe também que o nosso intestino, na sua luz intestinal, ele é habitado por milhões, bilhões de bactérias, né? E essas bactérias, até um certo ponto, têm uma função bem interessante, ou seja, elas são bactérias que ajudam no processo digestivo, né? Só que quando essa membrana intestinal ela é muito permeável, alguma destas bactérias podem atravessar essa membrana e entrar na parede intestinal. Parece que esse é um dos eventos que levam ao aparecimento das doenças inflamatórias intestinais. Mas não é o único. Porque também se suspeita que depois que essa bactéria ultrapassou essa membrana, lá do outro lado, o nosso sistema de defesa, ou o sistema de defesa do indivíduo portador da condição, ele reage de uma maneira exagerada. Quando ele enxerga essa bactéria que cruzou a barreira, a mucosa intestinal, ele reage de maneira muito, muito enérgica. E essa reação do sistema de defesa do indivíduo causa o dano, acaba destruindo essa bactéria e lesando os tecidos ao redor. E isso que leva ao aparecimento dessas feridas que nós conversamos, né? Então, nesse indivíduo, ele vai abrindo várias feridas na parede intestinal por uma permeabilidade exagerada da membrana que deveria barrar a passagem de algumas bactérias para o outro lado. E quando essa bactéria cruza essa barreira, já é um segundo momento. Num segundo momento. Exatamente. O sistema de defesa, que deveria ter uma resposta de contenção, ele tem uma resposta extremamente exagerada. Agressivo demais. O que era para chegar e falar, mão na cabeça, você aí, deita no chão, documento, já chega meio que... Já chega batendo, né? Batendo, exacerbado. Seria mais ou menos o exército do nosso sistema de defesa. Exatamente. Só que assim, em vez de ele destruir somente o inimigo, existe um dano colateral. E esse dano colateral, de uma maneira bastante simples, é o que resulta nestas feridas na parede intestinal, né? E essas feridas que causam todos os sintomas da doença inflamatória intestinal. Que anteriormente nós citamos. Poxa, acho que ficou muito claro, eu acho que ficou bem claro mesmo. E creio que seja bem rapidinho importante, doutor Hamilton. Todo mundo acha que a absorção do alimento é feita no estômago, né? Isso é comum, né? Sim, é bem comum. E o estômago, ele é encarregado de quebrar isso, né? Mas a absorção ela é feita na primeira porção do intestino, né? Exatamente. Que tem o nome de... jejum. É o jejum, né? Bem rapidinho, acho que é uma dúvida do pessoal lá de casa. Isso é interessante, né? Outra coisa, primeiro a gente acha que, a gente costumava achar, né? Que o estômago absorve o alimento. Na verdade ele não absorve, ele só digere. Mas também não digere tudo, porque o estômago não é o único responsável pela digestão, né? Então assim, a absorção intestinal, ou a absorção dos nutrientes da nossa dieta, acontece geralmente no primeiro terço do intestino fino, que a gente chama de jejum, né? Então assim, no primeiro 1,5 metro do intestino, 90% do que se precisa absorver já foi absorvido, né? E os demais segmentos intestinais completam só
o que faltou, né? E o estômago não participa nessa absorção em nada. Na verdade, o estômago participa de maneira indireta na absorção, porque no momento que ele prepara ou quebra os nutrientes em pedaços menores, ele está pronto para ser absorvido. Mas isso é um processo de digestão, né? Não de absorção. Não, ele faz a preparação só, né? Sim. Muito interessante. E doutor Hamilton, procurei meu médico, ok? O meu médico, meu gastro, preparado para detectar essa doença, que ele estará... Qual que é? O diagnóstico a gente falou, a causa a gente falou, o sintoma a gente falou. Vamos tratar essa doença, o pessoal lá de casa. Isso é bem interessante também, Marcelo, porque a partir do momento que a gente começou a entender melhor o que causa ou o que leva ao aparecimento da doença inflamatória intestinal, surgiram alvos em potencial para o tratamento. Porque quando a gente não sabe a causa de uma doença, fica difícil tratar, né? A gente não sabe se a gente está tratando um sintoma ou se a gente está a gente não tem ideia se a gente está agindo realmente na causa, né? Esse é o problema de lidar com doenças de causa desconhecida, né? Então, geralmente... Daí a importância do diagnóstico, né, doutor? Exatamente, o diagnóstico preciso. Preciso, né? E o entendimento do que causou aquele problema. Como eu falei para ti que a barreira da mucosa permite a passagem de bactérias e quando elas passam existe uma reação exagerada, nesse momento, com esse conhecimento, terapias, medicamentos foram construídos em cada uma dessas etapas. Cada um tem uma ideia diferente. O objetivo é atuar em diferentes frentes. Se existe mais de um defeito ou mais de um problema que causa doença, eu vou produzir medicamentos que atuam em cada uma dessas etapas. Claro. Para a gente ter um resultado melhor. Ótimo. E isso vem acontecendo com a doença inflamatória intestinal, né? À medida que a gente foi entendendo melhor o problema, na última década nós tivemos grandes avanços, né? E o tratamento hoje, basicamente, foca no controle dessa resposta exagerada do sistema de defesa. A minha ideia é que se o sistema de defesa identificou alguma coisa como um invasor, e a gente sabe que aquilo é uma identificação equivocada, nós vamos tentar deixar ele meio que sonolento ou meio preguiçoso. Desacelerado, exatamente. Para que ele não cause todo aquela tempestade, né? Como se estivesse fazendo tempestade em copo d'água, né? Então a ideia do tratamento é evitar a tempestade em copo d'água. Tá. Dessa maneira a gente traz para um equilíbrio, a gente não cura o problema, mas a gente mantém o problema sob controle. E isso dá para ser feito por toda a vida do indivíduo, e quando o tratamento é bem feito e bem conduzido, o impacto na qualidade de vida é cada vez menor, né? E a vida acaba sendo bem adequada. Então, basicamente, tratamento medicamentoso. Tratamento isso. Medicamentoso. Primeiro, um diagnóstico muito preciso. Exato. E o que a gente conhece hoje é que é medicamentoso no segundo momento, como nós conversamos. Exato. Porque do primeiro momento, a permeabilidade da membrana ainda, a gente não está atuando. Isso é interessante, tu tocou num assunto muito interessante, né? Hoje a gente... Nós não combinamos essa parte. Isso foi espontâneo teu. Na verdade, a ideia de tentar modificar as bactérias intestinais, substituindo as bactérias originais por bactérias que não tenham o potencial de ativar o sistema de defesa do outro lado, ela já existe há pelo menos 20 anos. Né? Muita coisa tem sido feita e muita coisa tem sido estudada em cima disso. Né? Só que a gente não encontrou ainda um grupo de bactérias que possa ser colocado dentro do intestino para colonizar esse intestino. E esse grupo de bactérias que a gente está procurando, né? Talvez, se eu colocar essa bactéria, mesmo que ela atravesse, ela não tenha capacidade de ativar o sistema de defesa. Né? Então isso pode ser uma grande revolução no tratamento da doença inflamatória intestinal. E um avanço, porque a gente pegaria ela no primeiro momento e não invadiria a membrana. Então não deixaria nem ativar o sistema imunológico. Fantástico, doutor Hamilton. Em breve, se Deus quiser, com tanta pesquisa, né? Eu acho que a engenharia genética talvez um dia nos dê essa alegria. A nanotecnologia, a engenharia genética, eles estão demais, né? Pessoal, o assunto é muito vasto, né, doutor Hamilton? A gente falar isso em breve, 10, 12 minutos, a gente tenta ser o mais sucinto possível, levando para vocês informação precisa, sucinta, mas precisa, tentando ao máximo ser preciso. Creio que o objetivo do programa Saber Viver é esse, de levar informação sucinta e precisa para você que nos ouve, para você que nos assiste, para você que curte o trabalho e o projeto da Gastroclínica Florianópolis. Todos os nossos canais, gastroclinicaflorianópolis.com.br, está na disposição no canal do YouTube. Se quiser saber mais, programa Saber Viver, é só jogar lá no Google, que vocês vão achar muita coisa boa pra gente.
A gente volta numa próxima oportunidade com mais informações. Dr. Hamilton, muito obrigado. Obrigado também. É um prazer, como sempre, viu? Pessoal, não deixem de prestigiar, porque a nossa intenção, e é isso que eu acredito muito, é muito positiva, é muito bacana. Então é isso, pois é preciso saber viver.